Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você maravilhoso do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pod Doutor espalha saúde. Você sabe também que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras, nem sempre checadas. E o nosso propósito é o contrário, é levar para você informação boa em saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo no canal, vai nos seguindo nas redes sociais para que nós possamos continuar levando para você informação boa em saúde. Então, não saia daí. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui os melhores profissionais, as maiores autoridades em cada uma das áreas que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio foi o Dr. Roberto Ranzini, ortopedista, médico do esporte, vai dividir conhecimento aqui com vocês sobre mobilidade. Muito obrigado, Roberto, é uma honra tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o desafio. Eu que agradeço a presença, o convite aqui. Estamos aqui para conversar sobre mobilidade, atividade física, evitar quedas. Vamos lá. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo novamente. O que leva a pessoa, principalmente na maioridade, depois de 60, 70 anos, a quedas? É o osso enfraquecido ou quando cai quebra o osso? Como que funciona isso? Então, existem as duas possibilidades. Existe a pessoa que não faz atividade física nenhuma, tem uma grande diminuição da massa muscular e também um problema de cognição, alteração do equilíbrio. Então, a pessoa perde neurologicamente o equilíbrio, tem uma perda da massa muscular, que chama sarcopenia, assim como existe a osteopenia, que existe essa diminuição da massa óssea, existe uma diminuição da massa muscular. E isso vai acontecendo a partir dos 35 anos de idade, a pessoa perde cerca de 1,5% da massa muscular todos os anos, se não fizer nenhuma atividade física. Fazendo atividade física, você mantém ou recupera. Então, eu falei tudo isso para dizer o quê? Que a pessoa com a perda muscular aumenta muito a chance dela ter quedas. Você não tem o equilíbrio, não tem uma contração muscular rápida e eficiente para evitar a queda, vai para o chão. Agora, a outra possibilidade que você falou sobre quebrar e cair é quando a osteopenia avança para uma osteoporose muito intensa. Então a pessoa tem uma diminuição muito grande da massa óssea e aí um movimento brusco pode causar uma fratura e a pessoa cair por causa da fratura. É como se o osso ficasse mais fraco, então, nesse caso, para você entender. Na osteoporose, então, o osso fica mais sujeito a fraturas até mesmo, porque ela não se cuidou. E a gente sempre fala aqui, então, né, que a informação é o diamante dessa prevenção de tudo que a gente possa fazer, né, Roberto? Então, você disse dessas questões, então, da perda, vamos dividir em duas coisas. Tem a questão muscular e a questão óssea, a sarcopenia e a osteopenia. Quem está nos ouvindo? Você falou agora há pouco que a partir dos 30, 35 anos, todos nós, isso é da idade, vamos começar a ter esse catabolismo, vão perdendo essa massa, isso é inevitável, a idade leva a essa situação. Agora, já que todos nós queremos e vamos envelhecer, né, que é um privilégio, o que a gente pode fazer para tentar, como você falou agora há pouco, manter essa massa muscular e depois tenta separar a muscular e a óssea? Como que a gente pode evitar então essa perda, se é que tem como? E se tem idade para começar a fazer isso? Não tem idade para começar. É muito importante a atividade física. Com a atividade física, você não só consegue manter a massa muscular, mas você consegue recuperar a massa muscular. Eu falo isso para todos os meus pacientes idosos, que eles conseguem, se eles chegam lá e falam, doutor, eu nunca fiz atividade física, tá fraco, não consegue andar direito, não consegue abrir um frasco de alimento, não consegue subir uma escada. Carregar um neto. Esquece. Pior ainda, né? Então eu falo, se você começar a atividade física, isso você pode recuperar a massa muscular, ou, como eu disse, pode manter também o que você, a partir dos 35 anos de idade que você vai perdendo, mas você recupera a massa muscular rapidamente. Em cerca de 3 meses, o paciente volta para você e a frase que eu mais escuto é: doutor, a minha vida mudou. Porque o ganho de massa muscular, ele influencia também no metabolismo geral do corpo. O músculo, ele consome gordura, consome glicose, consome carboidratos. Eu estou falando de uma forma genérica, né? Claro. Mas ajuda no corpo inteiro.
existem trabalhos científicos muito bem feitos, já há muitos anos, que demonstram que a musculação, que a gente chama genericamente de exercício de resistência, eles melhoram a cognição de quem tem Alzheimer. E mais recentemente descobriram a substância que está envolvida nesse ganho de cognição só fazendo musculação. Então, não tem por que não fazer. É uma miocina, é uma das miocinas. Então você acabou de falar então que mesmo já o Alzheimer, eu não sei se eu entendi, porque eu também, apesar de médico, eu também aprendo com os especialistas de alto gabarito que estão aqui conosco. Você falou que mesmo esse trabalho novo, ou não sei se é tão novo, mas mesmo que já tem um diagnóstico de Alzheimer, consegue melhorar a cognição começando a fazer exercício? Sim, exatamente. Isso é incrível. Entendeu isso, Moisés? Sim. Impressionante, né? Sim. Porque Alzheimer é extremamente limitante, extremamente incapacitante, transforma a qualidade de vida, deixa a qualidade de vida muito ruim. Então, quando a pessoa, mesmo com Alzheimer, quiser começar a fazer exercício físico, consegue dar um upgrade na cognição, na inteligência, no dia a dia do funcionamento das atividades cerebrais normais. Independente do músculo, porque já vi também na internet e outros lugares que principalmente os músculos da perna, não sei se pelo fato do volume, tem maior impacto na cognição. Não, aí é por causa do volume muscular mesmo. Mas é que aí os músculos dos membros inferiores, eles influenciam na prevenção de quedas, né? E na mobilidade e no equilíbrio geral do corpo. Então, os músculos dos membros inferiores, eles têm uma influência melhor se você for considerar a prevenção de quedas. Mas qualquer exercício, qualquer músculo, se você fizer a musculação, o ganho de massa muscular, vai ajudar na cognição. E tem também impacto, a gente falou do desgaste do osso, desgaste do músculo. A musculação, ok, para mim, leigo no assunto, que tem um benefício diretamente, tanto na parte muscular quanto na parte cognitiva. Mas e o osso? É possível trabalhar ele? Sim, o osso ele melhora. O que acontece? A partir dos 35 anos de idade também vai existindo uma pequena perda muscular. Mas quando você fala perda óssea. 1% ao ano, é gigante, né? A perda muscular é 1,5% se você não fizer nada. Do ósseo, um pouco menos, né? Do ósseo é menos. Mas é muito mais evidente a perda óssea nas mulheres e a partir da menopausa. Porque a menopausa faz com que haja um prejuízo da produção dos estrógenos, do estrógeno principalmente, e isso leva a um desequilíbrio do metabolismo ósseo, então ela tem uma perda óssea. Nos homens isso acontece menos, né? Mas com a atividade física você também consegue melhorar a massa óssea, porque o estímulo gravitacional, a corrida, a musculação que comprime o osso, né? Esse estímulo mecânico, exatamente. O estímulo mecânico faz com que o metabolismo ósseo deposite mais cálcio no osso, que é a parte dura, e melhora a densidade óssea. Então o osso também se desenvolve com a própria musculação, não só o músculo, como você falou. O osso também consegue melhorar anatomicamente, né? Ele deixa de ter perdas, que é a tal da osteopenia, e passa pelo menos a manter a sua massa íntegra, né? Sem ter a declinação normal, a degeneração normal da idade. Então isso é incrível, porque então fazendo exercício você consegue melhorar a massa muscular e consegue também manter a massa óssea em dia para evitar aquelas fraturas que a gente estava falando, né? Então, e não tem idade. Se a pessoa começar com 60 anos, 70 anos, vai ter um ganho excelente. Sim, esse ganho excelente da massa óssea, né? Depende um pouco dos outros fatores, dos outros tratamentos que a gente tem que fazer, tem que instituir para poder ganhar massa óssea. Então você pode fazer o uso de medicação, pode fazer reposição hormonal, aí depende. Os endocrinologistas, os ginecologistas, eles tratam muito melhor essa parte da perda óssea nas mulheres, né? Mas é uma equipe multifatorial, é multitarefa. Você precisa muita gente para poder melhorar a massa óssea das pessoas. O treino resistido ou a musculação, ela tem um benefício tanto na massa, tanto no osso, mas também em articulações. Pode ter uma preocupação das pessoas que estão em casa, nos vendo, nos ouvindo, que meu pai já está idoso, já está com o joelho um pouco gasto. Será que o exercício físico, o treino resistido, a musculação vai dar para essa pessoa? Joelho, aliás, é uma das suas especialidades, né, Roberto?
É, sim. Fantástica, muito boa pergunta. Porque a musculação, ela estabiliza as articulações também. Então, se você considerar uma articulação que tem um processo artrósico, que tem um desgaste, né? E o desgaste é a perda da camada de cartilagem Outro do desgaste. osso. Além do músculo e do osso, outro desgaste. Eu falo para o paciente, quando eu falo para os pacientes, você está sofrendo um desgaste. Fala, doutor, você está dizendo que eu estou ficando velho? Eu falo, não, é um processo degenerativo que acontece com todo mundo, né? Só que você fazendo a musculação, você estabiliza a articulação, o movimento ele fica mais puro, fica melhor e diminui a curva do desgaste daquela articulação. Então você tem um ganho articular também, né? Mesmo as pessoas que de mais idade, 60, 70, 80, 90 anos, claro que com a orientação de um profissional e até passando por uma avaliação médica, não tem restrição a depender da pessoa. Sim, é muito difícil alguém que tenha restrição absoluta. Você pode ter algum problema localizado, mesmo que tenha uma artrose, você pode fazer musculação e aí você adapta o tipo de exercício. Ao invés de você fazer exercícios em que haja movimentação articular, que são, a gente chama de isotônicos, a gente faz exercício isométrico, que você contrai a musculatura, mas não movimenta a articulação. Então, com isso, você consegue um ganho de massa muscular e uma diminuição da velocidade do desgaste daquela articulação. E tem também o pessoal do Dr. Santarém, que esteve aqui com a gente, né? Instituto Biodelta. Instituto Muito bom, Biodelta, por sinal. Muito que bom. consegue atuar nessa área onde você tem uma pessoa com dor, uma pessoa que tem uma lesão, ele tem equipamentos e um método onde ele consegue... Todos os ortopedistas conhecem, né? Sim, ele é muito cuidadoso. Eu tenho vários pacientes e pacientes que fazem atividade com ele. Exatamente. Então, não tem, resumindo, não tem motivo, né? Não tem uma contraindicação, como você falou, absoluta. Se você não pode frequentar uma academia habitual, provavelmente, a maioria vai poder, aliás, né? Monitorada por um educador físico, tá? Ainda tem os equipamentos adaptados para quem já tem a lesão, né? Como lá no Instituto Biodelta e outros, provavelmente. E isso, como você estava falando, a musculatura, por exemplo, da perna e da coxa acaba meio que abraçando o joelho e fazendo com que ele se desgaste menos, né? De uma forma leiga, é isso aí mesmo. De uma forma leiga, é isso pra gente explicar para quem tá ouvindo. E lembrando que a cartilagem que a gente estava falando agora, o desgaste da cartilagem... É inexorável, vai gastar, igual pneu de carro. E não tem o que fazer daí, né? Tirando próteses, tá? Ah, sim. Mas quando você fala o osso, o Dr. Roberto falou aqui, que você consegue manter aquela massa óssea. O músculo consegue até hipertrofiar, me corrija se estiver errado. Peraí, só fazer um parênteses. Consegue ganhar músculo depois dos 60, 70 anos com treino resistido? Consegue. Muitas vezes você tem que suplementar, né? Tem que dar alguns suplementos alimentares, tem que ter uma alimentação muito boa, com uma carga de proteína razoável, né? Senão não tem milagre, né? Porque a alimentação ela influencia também em tudo, né? Mas consegue sim. Mas só para concluir, essa cartilagem, aí se perder, essa gente, cuide da sua cartilagem, porque ela, uma vez perdida, não dá para substituir, não dá para curar, aí seriam questões bem mais... É só prótese, né? Bem mais agressivas. Acho que imagino. Vamos perguntar para o especialista. Existem alguns tratamentos, já há muitos anos se estuda isso, né? Primeiro, doutor, antes, só para... Claro. O que é cartilagem? Cartilagem é o revestimento da extremidade do osso na articulação. É onde encosta. Então, na pontinha da articulação tem o revestimento, uma camadinha de cartilagem. Ela é firme, ela é dura, mas ela é bem macia, bem lisa. Então, aquilo é que vai gastando. E você não consegue recuperar. É muito difícil porque existem muito poucas células que elas, durante a formação da articulação, então as células produziram aquela matriz que é a cartilagem, que são várias substâncias que compõem a cartilagem, mas ela faz a cartilagem e depois perde a capacidade de recuperação, né? Então se estuda muito isso nos últimos 20 anos e eu costumo dizer que quem descobrir alguma coisa que recupere a cartilagem vai ficar bilionário. Prêmio Nobel da medicina. Prêmio Nobel, mais rico que o Bill Gates. Concordo plenamente, porque a importância da cartilagem que... até aproveitando o parênteses, né, da existência do nosso podcast. A saúde é um assunto pouco falado, se você for pensar bem, né? É um assunto que às vezes deixa as pessoas não tão emocionadas contra como um filme. Mas cartilagem é importantíssimo que todo mundo entenda.
que saiba que ela vai ser, vai ser degenerada com o seu tempo e que você tem que se cuidar, senão você não vai ter vida após os 60, 70. E não há o que Correto? fazer. Não há o que fazer. Mas ele falou Não, no começo, todo esse cuidado da musculatura protege também a cartilagem, correto? Sim, protege. Exatamente, Protege. é essa poupança inicial. Agora, por exemplo, eu faço bastante exercício, você é testemunha, mas eu tô acima do peso. Minha cartilagem não tá, assim, eu não sinto dor nenhuma tal ainda, mas se eu continuar com esse peso por mais 10 anos, meu joelhinho vai falar adeus. Existe. Entendeu? Temos que ser honesto, entendeu? E tem que ser, então tem que se cuidar, manter o peso, diminuir o peso, manter exercício e essa musculatura para a gente poder manter tudo protegido. Agora, você estava falando agora você fazer uma pergunta sobre o mais velho. Eu queria aproveitar e perguntar uma coisa que não dá para não falar sobre isso falando sobre musculação. A gente vê muito agora na internet, né, Robert, esse negócio de suco, uso de anabolizantes, e claro, não tem como um médico falar a favor disso, né? A gente sabe todos, não tem como, mas aí quando você falou do idoso, vamos explicar de novo isso, idoso entre aspas, né? As pessoas acima aí de 55, 60, que vão recuperar a tua musculatura, né? Nós até, por exemplo, que vão aumentar, dá para fazer sem anabolizante. Sim, isso tem que ficar claro. Quando ele falou fazer. que suplementação é comida, Sim. creatina, talvez, no máximo. Nada de anabolizante, não. Porque hoje em dia fica essa dúvida, né, Moisés? Sim. Fica essa dúvida. Porque na Que internet foi você- muito bem ter levantado isso daí, porque É, tá muito em alta na Muito, internet o uso de anabolizante. sim, esse é um problema. e eles falam como se fosse ok. Gente, o livre-arbítrio tá aí para ser usado. Quem quer beber, bebe. Quem quer fumar, fuma. Só que você tem que saber a tragédia que você tá fazendo. Então, o anabolizante não tem estudos que digam que é seguro. Então, e nós estamos falando aqui sobre fazer exercício. E anabolizante e reposição hormonal? Então, a reposição hormonal é outra coisa bem diferente. No caso das mulheres, como eu disse, a diminuição do estrogênio, isso pode ser considerado. E se a ginecologista fizer uma avaliação extensa e avaliar os riscos, né? Porque, por exemplo, a mulher que tem um histórico familiar de câncer ginecológico, isso já é quase uma contraindicação absoluta, já não dá. É que ajuda muito, né, na recuperação muscular e na recuperação óssea. Mas é uma limitação, né? E para os homens, reposição hormonal, tanto É que reposição hormonal, a gente já falamos aqui, né, Dr. Sidney? Já. Ela tem uma faixa, enfim, mas não é o assunto de hoje. No início... Não, mas podemos falar também, por que não? A reposição hormonal em homens. Isso é bem polêmico, né? E o que é reposição, o que é uso de anabolizante, o que é bomba? Porque quem esteve aqui até hoje, Roberto, qual foi a mensagem que passaram como médico? E como eu estou falando, eu saí da faculdade, você também na Isidos de 90, né? 90, exatamente Pois 90. Eu 96. Então você tem o seguinte, que não se estudava muito isso a fundo, porque não era tão difundido assim, mas já existia todos esse pessoal de Schwarzenegger, Rambo, etc. Claro. Mas não se falava tanto. Quem te viu aqui até agora, com cardiologistas, com pessoas da área, que quando você faz uma reposição dentro dos índices fisiológicos, ok, entre aspas. Entre aspas. Entre aspas. E já tem alguns estudos falando sobre a segurança da reposição de testosterona em homens em doses fisiológicas, mas ainda entre aspas. Agora, o supra, se passar disso aí, zero estudo, zero segurança, com certeza catástrofe, né? Para o leigo, eu costumo dizer, tem umas frases padrão para a gente fazer com que a pessoa consiga entender bem, né? Mas para quem segue os preceitos acadêmicos, né, a reposição é feita quando a pessoa tem uma doença. Ela tem o que chama de hipogonadismo. Então ela teve um câncer de testículo, teve que tirar o testículo, não produz testosterona. Então ela tem que tomar. Ou se tiver uma produção realmente estiver muito abaixo dos níveis normais, aí você tem que fazer a reposição. Mas reposição, se a pessoa tem os níveis normais, isso é muito discutível. Então, uma coisa que é interessante. Eu falo para todos os pacientes, se você toma um hormônio que ele tem uma influência, ele atua sobre vários órgãos-alvo, vários órgãos. Se tem uma célulazinha ali no teu organismo, na dúvida se ela vira câncer ou não, com o estímulo do hormônio, ela vira câncer.
Então precisa ter um cuidado muito grande. Mas ela vira câncer de imediato ou só acelera o processo e a médio e longo prazo? Pode, a pessoa que não ia ter câncer pode ter câncer. Eu estou exagerando um pouco, né? As pessoas têm que ter. Claro, precisa ser claro, porque eu exagero um pouco para poder. Porque eu recebo muito no consultório pacientes que começam a ficar muito fortes e tal. Eu falei, não, eu fui no médico, ele deu, mas é uma fórmula, é tudo natural. Eu falei, traz para mim aqui a fórmula para eu dar uma olhadinha ali, o que tem. Esqueci. Perdi. Não tem. Não, sabe aquela história dos economistas? Não tem almoço de graça? É a mesma coisa. Exatamente. Isso tem que ser dito. Não tem almoço grátis. E mais uma vez é o livre-arbítrio, né, Roberto? Que nem os seus próprios pacientes e meus também chegam lá, você vê que tá usando, né? Aí você tentar explicar, tenta uma vez, tenta duas, mas ele que escolheu, não tem como você, né? Mas a gente tem a obrigação como médico de explicar a verdade, que não tem nenhum estudo dizendo que é seguro. Certamente aumenta risco cardiovascular, risco de câncer, que também já foi dito aqui por outros colegas. E vamos embora, né? Tem que saber isso. E você falou com perfeição, não tem almoço grátis, não tem atalho. Se quiser ficar forte, quiser ficar hipertrofiado, tem que treinar muito e comer direito, no mínimo. Exatamente. A alimentação é fundamental. Exatamente. E não vai conseguir ficar do tamanho desse pessoal que você vê às vezes na internet, que é impossível, né? Impossível. E quando, como médico, né, Roberto, a gente vê às vezes e fala, não, esse aí não toma nada. Parece até. E a gente faz aquela cara de banana só para disfarçar, né? Mas a gente já sabe, num olhar único, porque o ser humano que natural não tem dúvida para quem é médico, né? Quando a gente fala de mobilidade, pelo menos na minha cabeça vem primeira coisa falar de joelho. Tem outra cartilagem mais gasta do que o joelho? O quadril, com certeza. O quadril? O quadril. Então, quanto ou mais? Ou tá ali na... Não. O joelho é mais, porque o joelho, naturalmente, pela biomecânica, ele é uma articulação mais instável. Ela depende muito dos ligamentos, das partes moles que a gente fala, né? Então, as estruturas que estão em volta e da musculatura. Então, o encaixe é muito ruim, o encaixe. Se tirar ligamentos, músculos, você não tem estabilidade zero no joelho. Já no quadril, você tem o acetábulo, né, que é a estrutura da bacia, o cabeça do fêmur, então você tem uma estabilidade estática muito boa já. Então, a articulação ela é mais estável, então ela gasta menos. Foi considerar em termos genéricos, o joelho gasta mais tem mais problema de joelho do que do quadril. A gente falou de treino resistido e todos os seus benefícios. Não é o primeiro podcast que é citado isso, acredito eu que quase todos os podcasts, as conversas que nós temos, é falar do treino resistido e os benefícios da musculação. Mas a natação, ela em comparação ao treino resistido, onde nem precisar comparar, ela tem uns ganhos potenciais também, porque não atinge tanto a cartilagem ou a articulação? Sim, é a história biomecânica. Se você é o paciente que tem algum problema nos membros inferiores, o problema que eu falo é artrose, tem desgaste da articulação, joelho, tornozelo, quadril. Então, o que eu falo, como é biomecânico, é mecânica simples. O exemplo que eu dou é a mesma coisa que o pneu. Você tirou o carro da concessionária, começa a dirigir, começa a gastar o pneu. Então, para evitar o desgaste, você pode trocar uma atividade de alto impacto, a corrida, a caminhada, por uma atividade de baixo impacto. Então faz bicicleta, faz a natação, porque você preserva a articulação, ela vai gastar de uma forma mais lenta, então vai durar mais tempo. Então até você precisar fazer alguma cirurgia, algum procedimento invasivo, demora mais. Doutor Roberto, dos clientes que procuro, dos pacientes que estão lá com o doutor Roberto, a maioria deles porque além de ortopedista, é médico do esporte, a maioria deles vai buscando o esporte como uma alternativa para uma longevidade com maior qualidade de vida, ou chega já um pouco com problemas maiores que não... Chega por motivos de dor ou por motivos de querer uma longevidade mais saudável? No consultório de ortopedia, a maioria porque tem algum problema, tem dor, né? Em alguma articulação, alguma lesão muscular aguda. Se a gente fizesse um top 3, um top 5 das dores articulares ou as dores que mais procura o Dr. Roberto, e acima de qual idade?
Para deixar um recado, já um alerta para as pessoas. A partir dos 50... Bom, a partir dos 35 anos de idade... 35, doutor Roberto? Caraca! Você já começa a observar os problemas de coluna, principalmente o segmento lombar da coluna, que é mais embaixo, e o segmento cervical. Porque a coluna, ela sofre um desgaste, assim... Outra brincadeira que eu faço, eu digo para os pacientes que a coluna ela foi mal projetada, né? Nosso grande divino, Nosso Senhor, ele projetou a coluna muito boa para quadrúpedes. Então ela mantém a estrutura do quadrúpede, só que o humano resolveu ficar em pé, né? Então sofre um desgaste, mais de 80% das pessoas têm problema na coluna. E esse problema na coluna é na região lombar? A maior parte dos problemas é na lombar, porque ela tem um peso maior... É o centro do corpo. Ela tem um peso maior em cima dela e tem uma mobilidade muito grande. A parte da coluna torácica aqui, que é do tórax, tem as costelas, então tem um pouquinho mais de... tem menos mobilidade, é mais travado, então tem menos problema na coluna torácica. Mas a lombar, ela se move muito e tem muito peso em cima. Aí isso que eu ia perguntar. Essas pessoas que procuram com dor na lombar, vem algum outro tipo de problema em paralelo? Sobrepeso ou sedentarismo? O que acompanha a dor lombar? A gente sempre cai no problema mecânico, né? Porque o ortopedista lida muito com mecânica. É a quarta vez né? que a gente ouve isso, exatamente, é mecânico. É mecânico. Então a pessoa que tem sobrepeso, não faz atividade física, ou faz atividade física de muito impacto, tudo, vai gastar mais rápido, né? Todas as estruturas corpóreas. E principalmente aquelas da coluna para baixo. Então, a coluna, quadril, joelho, tornozelo, tudo isso sofre mais. As articulações de baixa carga, que são dos membros superiores, elas têm um índice de desgaste muito menor. Né? Não deve chegar alguém com... Para uma pessoa chegar com dor no ombro, dor no punho ou dor no cotovelo, deve ser uma doença em si e não um desgaste, né? Tem também, mas o índice é menor. Aí qual que é a maior alternativa que tem, clinicamente falando, sem conduta... cirúrgica, atividade física. É isso que você vai falar. Atividade física. Como que as pessoas recebem isso daí? Chega lá com dor, você fala, pô, doutor, tô com dor, você vai falar para eu fazer agachamento? Pra puxar ferro? Mas é todo um trabalho que você tem que fazer de convencimento do paciente, né? Porque quando você consegue convencer, é aquilo que eu disse do idoso, né? Ele volta depois de um tempo e fala, doutor, obrigado, minha vida mudou. Impressionante. Rápido, que você falou agora, você falou 3 meses, isso é muito importante. Isso é muito rápido, uma melhora de qualidade. Muito rápido. O cara tá há anos tendo problema para sentar e levantar e para carregar o neto, de repente ele renasceu. Sim, e sem falar da parte metabólica, né? Então o paciente tem diabetes tipo 2 e toma medicação, ou até perde a necessidade de tomar medicação, ou diminui a dosagem. Paciente que tem... outros problemas, colesterol, tudo isso ajuda tudo. Peraí, eu queria que só repetisse no parênteses bem grande, doutor. O exercício físico, depois de 3 meses mais ou menos, dependendo do caso da pessoa, ela pode rever os remédios que toma para diabetes ou colesterol, em função do ajuste metabólico que ela tem no corpo? Exatamente. Ansiedade, depressão, tudo pode melhorar. Tudo melhora. Sem fazer sedentarismo é um dos grandes males, né? Junto com outros, né? Mas sedentarismo E como que é a adesão do pessoal? Cada 10 que chega lá com dor na lombar, você fala que tem que fazer exercício físico. Quantos não voltam e nunca mais vê o doutor Roberto? A porcentagem é muito pequena, viu? Eu me considero uma pessoa que eu tenho um certo grau de convencimento. Boa. Você precisa até trabalhar isso, né? De uma forma psicológica. Não, e você fala o que você faz, cara, porque forte, bem aparentado. Isso facilita a pessoa de falar assim, não, tô contigo, né? Sim. É o tal que a gente... Aquele outro podcast, Walk to Talk, né? Fazer para poder convencer, né? Não, claro, não posso... A única coisa que eu não posso dizer pro paciente é com relação à calvície, né? Eu falo, isso não tem jeito. Mas com relação à atividade física... Treina há quantos anos? Eu comecei com esporte com 5 anos de idade, com natação, nunca parei. Que legal. E olha que meu pai não me dava tanto estímulo assim na nossa época. Eu tenho 58 anos. Na minha época não era uma coisa muito em voga assim, atividade física, né? Justamente... Hoje em dia, a maioria dos podcasts, quando a gente vai falar de exercício físico, tem as redes sociais que estimulam as pessoas. Seja por estética, seja por saúde, seja por
qualidade de vida. Isso vem mudando com o tempo. Você percebe? Você acha isso aí também? Que a quantidade está melhorando, está mudando? Tá mudando. Tem muito mais gente que faz atividade física. Academias, né? Antes era só no Rio. Hoje em São Paulo você vê uma cada esquina também. Sim, nos últimos... Quando eu comecei a fazer... Quando começou a academia, que eu lembro até das primeiras que surgiram, agora tem academia para todo lado. Exatamente. De todos os valores baixos, valores altos, tem para todo mundo e não tem desculpa, né? Tem academia a partir de... sei lá, R$70 por mês. Não, está mudando a realidade da população em Sim, geral. é muito importante tirar esse povo do sedentarismo, né? E fazer o que você pode procurar o que você gosta para sair do sedentarismo. Pode ser academia, pode ser esporte, pode ser na rua, pode ser qualquer coisa, né? Claro, tudo é válido, né? Mexeu, o corpo fez taquicardia ou os exercícios resistidos. E é óbvio também uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? Que a gente já teve também outros médicos de esporte, a questão... Eu posso fazer, doutor? Nunca fiz. Como que você trata isso lá no teu... Porque acho que isso é uma pergunta que as pessoas que estão ouvindo... Porque apesar de tudo, tem muito sedentário ainda, né? Muito. Comparativamente. Quando vai um paciente lá e fala... Doutor, eu tenho 55, nunca fiz nada. Como que você maneja isso? O que ele precisa fazer de exame? Tem alguma... Quais são as orientações basicamente, assim? O que você sugere? A pergunta que eu sempre faço é, você é acompanhado por um cardiologista, tem um clínico geral que faz os seus exames, sabe se a tua parte metabólica está tudo bem, se você tem algum problema em fazer atividade física. Então faz uma avaliação com um clínico geral, cardiologista, quem quer que seja, e faz o que muito pouca gente faz uma avaliação ortopédica também, porque no exame ortopédico detalhado você consegue detectar mínimas alterações, que aquela mínima alteração ela pode levar a uma lesão se a pessoa fizer uma atividade física de uma forma errada. Então faz uma avaliação ortopédica, um bom exame ortopédico geral, e eu faço isso muita frequência, independente da idade, você detecta, tem uma falta de alongamento daquele grupo muscular, tem uma artrose que está começando nessa articulação, então a gente indica, faz uma indicação do tipo da atividade física, né? Falar, doutor, eu quero correr, quero virar um corredor, tudo, mas você detecta uma artrose já em grau avançado, para você não é a melhor atividade. Mas ele pode fazer outras atividades de corrida, claro. Só não pode fazer maratona. Mas não quer dizer que, a grosso modo, você que está aí, se você não tem uma grande patologia cardíaca, um problema de válvula, ou o seu ecocardiograma, né, aquele examinho que avalia seu coração, está muito alterado, raramente vai ter uma contraindicação absoluta para exercício. Então, todo mundo pode. Claro que acho que no mínimo um eletrocardiogramazinho, uma avaliação com cardiologista, mas é uma avaliação singela, gente, né, uma avaliação simples, que você não está doente, para te liberar e de vez em quando visitar de novo esse cardiologista ou o médico de esporte, que também está aí para isso, mas para todo mundo é possível. Não importa seu sexo, cor, idade, vai ser possível para todo mundo. E o benefício, como está falando o Dr. Roberto desde o começo, é fundamental para que você tenha, então, mobilidade até o final da sua vida. Porque que sentido faria, né, Roberto, você envelhecer, ter 65, 70, 75 anos, 80 e não conseguir levar o teu neto para passear, não conseguir dirigir um carro, não conseguir levantar do sofá ou da cama, não faz nenhum sentido. Isso mudou muito em medicina. Quando a gente saiu da faculdade, quando você tinha, eu pelo menos me lembro disso, eu não sou ortopedista, mas quando você tinha uma lesão, uma dor lombar, era proscrito fazer exercício, era proibido, não era assim? Você colocava o cara de repouso. Era assim. Então, e por isso que você que está ouvindo, que o público do podcast é um pouco mais velho, assim, no geral. Então, isso mudou, gente. A gente sabe hoje, como o Dr. Roberto explicou, que a prática do exercício ela é fundamental para te curar, e não o contrário. Né? Isso nós estamos falando com propriedade, baseado em estudos científicos seríssimos. Então, o que a gente aprende em medicina é isso, né? É a ciência das verdades transitórias, né? O que boa. É igual o ovo, né? Uma hora o ovo é bom, uma hora o ovo é ruim. E falar em medicina, Dr. Sidney, por favor, me passa essa caixa do Coffee Cards da aprovação. Grupo MedCoffee, uma empresa especializada para você que está estudando para residência. Dentro do Coffee Cards é uma maneira lúdica, inclusive o lúdico, uma das maneiras mais eficazes de gravar, memorizar o que você está estudando. Esse Coffee Cards, eu vou sortear aqui duas, uma de
preventiva e a outra de cirurgia. De cirurgia eu vou... Bom, de cirurgia vai pro doutor Roberto. Doutor Roberto, nunca ouvi falar nisso. Bom, a maioria nunca ouvi falar, mas isso aqui tá engraçado. O que é uma fratura em galho verde? Sim, a fratura em galho verde ela é descrita mais nas crianças. Porque na criança o que acontece? Ela tem o periósteo, que é a membrana que reveste todos os ossos. A membrana é onde tem os vasos sanguíneos, onde tem os nervos. Ela é mais grossa. Então ocorre a queda, né, a fratura ou a torção do osso. Então ele quebra de um lado só. É como se fosse um galho verde. Você força, ela quebra de um lado só, porque considerando o osso tubular, né, um osso longo, né? Então quebra de um lado, do outro não. Exatamente isso. Está escrito dessa maneira, mas exatamente. Quando uma única cortical do osso é acometida, a outra está íntegra, ou seja, só de uma das extremidades. Extremidades não, dos lados, né? A linha clara de fratura. Dr. Sidney, como é o raio-x de abdômen na atresia jejuno-ileal? Raio-x na atresia, raio-x obstrutivo, de abdômen obstrutivo. Exatamente. E tem o sinal das 3 bolhas, acho também, não é isso? Exatamente. Raio-x de abdômen obstrutivo, pode haver o sinal da tripa bolha, menos comum. Nós já não vamos prestar essas provas, mas para quem vai prestar é interessante, hein? Boas perguntas. Deixa eu guardar para a gente continuar aqui. Guarda para mim, Dr. Sidney. Bora, onde estávamos? Ou antes o ovo fazia bem ou faz mal. Sim, das verdades transitórias. Então a questão que antigamente você falava para não fazer exercício, mas hoje... E é tão claro, né, que fazer exercício é importante para salvar uma coluna e salvar um joelho, que é aquilo que você tinha falado, a proteção da articulação, que vale a mesma coisa para a coluna, né? Que é o core do corpo, né? Excelente comentário. Eu sei porque a gente teve outros ortopedistas aqui também. Aprendi aqui também. Mas tem alguns médicos ortopedistas que eles ainda são muito antigos e falam que tem problema de coluna, não faça atividade física. Ainda falam isso. Tem consultório. E aí tem que fazer um poder, tem que ter um poder de convencimento maior ainda, porque veio de outro médico com aquela ideia de que não podia, e a pessoa já é sedentária, não quer fazer nada, né? Falar até convencer é difícil. Doutor Cid, você comentou algo do treino do core, né, doutor Roberto, que é o meio do corpo. Isso é, pelo que a gente estava falando, que a maioria das dores que procura o doutor Roberto é na dor lombar. O treino de core, dentro de uma musculação para as pessoas de maioridade, além das pernas, é um dos pontos-alvos mais importantes. Tem a ver com mobilidade também. Tem a ver Porque nós falamos até agora de joelhos e quadril, vamos dizer assim. Mas esse, que nem o Moisés perguntou, excelente. Tem a ver também com mobilidade? Muito, tem a ver com mobilidade. Explique para nós, então. Mobilidade, também evitar fraturas, né? Porque uma das principais estruturas que sofre a osteopenia, que perde massa óssea, é a coluna, são as vértebras. Então, a pessoa fortalecendo a musculatura, melhora a densidade óssea e diminui a chance de fratura também. Da própria coluna, então, pode fraturar. Mas a mobilidade do tronco é muito importante. A região lombar, como eu disse, ela é responsável por grande parte dos movimentos do tronco. Então, você tem uma musculatura forte. Então, você consegue fazer atividade física, consegue fazer aquele movimento e não tem a lesão, né? Ou, pelo menos, evita que ocorra lesões. E como treina esse core? Como médico do esporte, agora responda para nós. Como que treina? Porque assim, quem está nos ouvindo, vamos explicar o que é o core primeiro. Explica o que é esse core e como treina esse core. Porque assim, quem está ouvindo, como treina a coxa? Quase todo mundo não, mas muita gente sabe que vai fazer exercício lá pro quadríceps, vai fazer lá mesa extensora, cadeira flexora, etc. Tá bom. Mas do core, acho que o pessoal tá meio querendo entender. Explica o que é o core e como treina, o tipo de exercício. O core, assim... É muito melhor um profissional de educação física, até é bom para puxar a sardinha para o lado deles, porque eles são extremamente importantes. Né? São os fisioterapeutas, os preparadores físicos, são meu braço direito, às vezes o esquerdo também, né? Claro. Porque sem eles eu não sou ninguém. Então, eles têm capacidade de determinar o tipo de exercício que fortalece. Eu costumo dizer, eu tive um pai que ele era um engenheiro, um cara muito técnico, e ele gostava, falava, a língua portuguesa ela é muito rica, né? Por que a gente tem que usar esses termos em inglês? Core? É o núcleo do tronco. Então você tem que considerar os exercícios, a camada superficial e a camada profunda dos exercícios dos músculos abdominais. E com esse fortalecimento de toda essa cadeia muscular da região lombar, do núcleo do tronco, você consegue sustentar melhor a coluna, fazer com que os movimentos sejam mais puros, são melhores, e isso evita os desgastes e evita as lesões, né? Então, mas
eu acho que eu posso citar um tipo de atividade Claro, física. junto também com os educadores físicos. Um abraço pro meu Rafael Valeu, que tenta me treinar semanalmente aí. Educador físico, que precisa vir aqui também contar pra gente sobre treinos. Não, tem um tipo de atividade, eu considero uma atividade física, que é o Pilates, que foi inventado pelo alemão. E é uma atividade física muito boa para fortalecer esse núcleo do tronco, especialmente para a região, para a parte lombar da coluna, é muito boa atividade física. Então, com essa atividade, você consegue fortalecer bastante. Então, um exemplo bom seria o Pilates para fortalecer a parte desse core, então desse núcleo do corpo. O que mais? Realizar abdominais, prancha, só para dar exemplos, né? Um exemplo simples, mas também é importante. Eu tenho que fazer 1000 abdominais por dia. Esse desequilíbrio entre a musculatura abdominal, que é anterior, e a musculatura de trás, que é a lombar, é ruim. Então você tem que fazer os 2 ou 3 grupos musculares, porque essa desestabilização, fortalecendo mais um grupo muscular do que outro, isso é ruim para a coluna. Então tem que ter. No Pilates ele alcança esse equilíbrio com certeza. Sim, que é bem complexo, né? Bem completo, complexo. Eu concordo plenamente que supriria, mas acho que nem todo mundo tem acesso ao Pilates. Pilates já é um pouquinho mais elitizado, posso falar isso? Acho que sim, porque né? Precisa de um professor individual, pelo menos aparelhos mais... tem menos popularizado, acho que então a oferta vai ser menor, né? É complexo a coisa, é individual. Tem outros tipos de pilates, que são pilates de solo, pilates são feitos em grupo e tal, não são tão eficientes. Mas é aquela velha história, é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Aí tem a calistenia também, quem estava aqui esquecendo. Já esteve aqui o nosso grande amigo Aldo Galo, um abraço Galo, que é um grande amigo também, que ele tinha mais ou menos, acho que ele era um pouco mais magro que eu, mas estava com 60 anos ele se descobriu e foi para calistenia e foi campeão brasileiro. Excelente. E você vendo hoje, você fala, caramba, e ele dá aula de calistenia, gente finíssima, calistenia então com o peso do corpo, isso ele faz no parque, faz nas barras e consegue praticar e se transformou realmente, conseguindo certamente proteger seus joelhos e colunas e trazer bons exemplos. Tem esporte, falando de esportes e esportes para determinadas pessoas existem. Por exemplo, beach tênis, crossfit. São belos esportes. Boa pergunta. Mas dependendo da pessoa e do que ela queira buscar, por exemplo, a pessoa já está idosa, nunca praticou nada. Não vai ser um esporte que um profissional da educação física, um médico do esporte, vai indicar para ela, né? Correto? Correto. Você citou 2 atividades físicas, então tomar muito cuidado falar sobre elas. Beach tênis e qual mais? Beach tênis e o crossfit. O crossfit é muito intenso, né? Você faz movimentos muito amplos. E complexos, né? Complexos, faz movimentos amplos articulares. Então a incidência de lesões é elevada. É maior mesmo. É maior mesmo. Para quem não se preparou antes. Para quem não se preparou. Mas quem se preparou também. Também tem mais lesão, não é verdade? A característica da atividade física ela é muito intensa, né? Então quer dizer que se uma pessoa já com mais, vamos dizer, acima dos 40, nunca praticou nada, não dá para ela fazer crossfit de cara. Até pode fazer, depende do profissional, né? Se o profissional do CrossFit tiver muita experiência, ele começa de uma forma mais branda, né? Com movimentos mais simples e vai progredindo. Quer dizer, a questão aí tem que progredir. Ser monitorado, né? E progredir. Como tudo, né? Como tudo. Como a gente brinca, fala futebol. Futebol é extremamente impactante, né? Você fazia rugby, você falou, mais ainda, né? Muito mais. Aqueles voos de cabeça na coxa lá tem que... mas bem complexo. Mas é um esporte de cavalheiros. Sim, como deve ser, né? Deveria ser. Eu me lembro que tinha um russo lá na faculdade que treinava. Mas isso eu acho que quando você já tinha terminado. Você saiu em 90, né? Saí em 90. Mas eu lembro do povo lá, realmente interessante. Já viu? Já vi, eu não faria não. Então, não, tem que ser. Não sei se eu faria não. Tem que ser duro, tem que ser. Mas é de cavaleiros, no final das contas, ninguém quer agredir ninguém, mas acaba acontecendo, né? Apesar que eu me lembro, nunca ninguém se machucou tão gravemente assim lá na... Acho que no futebol quebravam, rompiam-se mais ligamentos do que no rugby mesmo, propriamente dito. Joelho, todos esses esportes de contato, membros inferiores, né, que você corre muito, tem contato com as pessoas
com os adversários, tem lesão de ligamento de joelhos. É muito comum. Exatamente. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor. Grande doutor Roberto, muito obrigado por ter dividido conhecimento conosco e com o nosso público. Além disso, ainda vou te pedir uma mensagem final, alguma coisa sobre esse nosso assunto tão importante que foi mobilidade, poupança muscular, qualidade de vida já na idade acima dos 35. Na verdade, qualidade de vida sempre. O que você falaria, deixaria de mensagem final pra gente? A atividade física, ela é de extrema necessidade em qualquer faixa etária, né? Então, se você não faz atividade física, procure um profissional, faça a sua atividade física, nem que seja pouca atividade física, mas tem que fazer alguma coisa. Isso vai diminuir, vai melhorar a sua longevidade, vai fazer com que você viva mais e com uma qualidade de vida muito melhor também, né? Isso sem dúvida. Tem uma observação também. A atividade física, quando você é jovem, ela é melhor ou existe uma necessidade de se fazer atividade física aeróbica quando você é mais jovem. À medida que vai passando o tempo, a necessidade da atividade aeróbica vai diminuindo e a musculação, que é exercício de resistência ou anaeróbico, vai aumentando. Então, levando esses preceitos aí para a vida, você vai ter vai ser muito bom para a tua qualidade de vida, né? Sensacional. Doutor Roberto Ranzini, sorte dos pacientes que o tem como médico. Moisés, valeu mais uma vez. Pessoal de casa, obrigado. Compartilhe para o doutor, espalhe saúde. Pessoal do estúdio, valeu. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço do doutor Sidney para vocês.